Assembleia Nacional Popular, Excelência Sr. Domingos Simões Pereira, Presidente da Assembleia Nacional Popular, Excelências, membros de mesa da Assembleia Nacional Popular, senhoras e senhores deputados de nação, membros de governo, na fala tudo que se mantenha em nome do governo e na manifestar a minha satisfação para estar presente enquanto chefe de governo a apresentação do programa de governo. E uma honra para mim e também um privilégio poder estar diante dessa augusta casa para esse exercício de parte do processo democrático de acordo com a nossa Constituição e leis da República de Guiné-Bissau. O programa de governo da 11ª legislatura está alinhado com o Plano Estratégico e Operacional Terra Branca e documento que serve de base conceptual, estratégico e operacional e que está estabelecido visão, objetivos programáticos e ações para desenvolvimento de Guiné-Bissau a médio prazo, através de um processo inclusivo, de que tudo guineenses não poder levar em consideração e nenhum som can ficar atrás. E inspirado no Plano Estratégico e Operacional Terra Branca, que não apresenta no programa do governo e foi aprovado no Conselho de Ministros e submetido à Assembleia Nacional Popular e foi distribuído a deputadas e a deputados. Primeira nota é como no programa e tem 4 ou 5 grandes objetivos. Um primeiro grande objetivo e consolidação de não instituições. E é um objetivo e muito importante para não partir de um Estado frágil e Estados que geralmente caracterizado por instituições fracas e qualquer processo de desenvolvimento deve começar para a consolidação de instituições. E, portanto, o primeiro grande objetivo é consolidar não instituições democráticas. Segundo grande objetivo é para não reduzir pobreza. Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Ora, não para ter pobreza, não para ter pobreza monetária, não tem um PIB per capita aqui inferior a $1.000 e não tem mais de 60% da população que vive com menos de $2 por dia. E é importante para qualquer governação levar essa área em consideração e ter a não população de pobreza deve ser um grande objetivo. Por isso mesmo, esse objetivo e de redução da pobreza através de um crescimento econômico inclusivo que é liderado para o setor privado. Terceiro grande objetivo é infraestrutura no país. Infraestruturação do país é importante para poder sustentar crescimento econômico, para sustentar a capacidade produtiva do país. Nós sei que a Guiné-Bissau tem 4 grandes motores de crescimento, ou seja, 4 grandes áreas que lideram ou lideram o processo de crescimento do país, e agricultura e agroindústria, e pescas, e turismo e minas. Mas para esses setores por desenvolver, é preciso e tem infraestruturas de suporte. E, portanto, infraestruturação do país é também um grande objetivo do nosso programa de governação. Quarto grande objetivo é colocar Guiné-Bissau com uma imagem positiva no concerto de nações. A nós é como um país isolado, nós é um país que faz parte de uma comunidade mundial, de uma comunidade africana, de uma comunidade regional e subregional, e, portanto, é importante para
não está bem integrado dentro das organizações, além de que o país tem parte de seus representantes que está fora, na diáspora, e que a diáspora precisa de apoio não só para ter integração na comunidade de residência, mas também para ter participação ativa no processo de desenvolvimento. Finalmente, quinto e último grande objetivo, é preservar a biodiversidade e o capital natural. Guiné-Bissau é um país sui generis em termos de biodiversidade, e um país que tem parte continental e parte insular. A parte insular é formada por cerca de 88 ilhas, e um país que tem 10% de seu território coberto de mangal e maior proporção de mangal em relação ao território no mundo, e um país que tem 26% de seu território como áreas protegidas, com exemplos de gestão ambiental que está aplaudido para manga dos países e organizações. Além de como, no quadro de alterações climáticas, Guiné-Bissau precisa de preservar esse ecossistema, porque a nós um dos países mais vulneráveis. Guiné-Bissau é o segundo país mais vulnerável do Bangladesh em termos de consequências de alterações climáticas. Portanto, é importante e fundamental para não preservar no meio ambiente e na biodiversidade. Então, à volta de grandes objetivos, o programa está articulado em 6 eixos. O primeiro eixo é consolidação do Estado de Direito Democrático e modernização do Estado. O segundo eixo é crescimento económico e redução da pobreza. O terceiro eixo é reforço de capacidade produtiva e infraestruturação do país. O quarto eixo é valorização de recursos humanos. Quinto eixo é preservação e na política externa e na diáspora. E sexto eixo é biodiversidade. Em relação ao primeiro eixo, instituições, não no papel de grandes reformas de Estado, não no papel de, essencialmente, reforma do sistema político, reforma de justiça, reforma de forças de defesa e segurança, reforma da própria administração pública, de regulação do nosso território e modernização da administração pública. As grandes reformas, nesse conjunto, não vai permitir para não ter instituições mais sólidas. Por exemplo, em termos de reforma de sistema político, não no papel, por exemplo, de revisão constitucional, que é um processo que a própria Assembleia desencadeia a revisão de algumas leis importantes no país, nomeadamente lei eleitoral, lei quadro de partidos políticos, no quadro da reforma de justiça, no papel de criação de condições para ter acesso à justiça a nível de todo o país, nomeadamente através do alargamento de tribunais, reforma legislativa, criação de condições para a formação de juízes e de quadros de tribunais e alguma intervenção em termos de infraestruturas, nomeadamente a reabilitação de tribunais, a abertura de novos tribunais, etc. Em relação à reforma da administração pública, não sei como não tem uma administração pública que precisa de algumas reformas. E agora, no papel de reformas na administração pública, não fala de possibilidade de não ter métodos e procedimentos mais modernos da administração pública, cumprimento de que é que a lei está a falar em termos de recrutamento na administração pública, introdução de alguns mecanismos de avaliação de desempenho de funcionários públicos na administração pública, etc., etc. Da mesma forma, dentro desse grande quadro de reformas, não papel também na realização de eleições autárquicas, para codificar ciclo de realização de eleições, porque não começar desde há uns anos com a democracia, com a realização de eleições presidenciais legislativas, com fazido de várias vezes,
mas infelizmente o PEGOS nunca foi capaz de organizar eleições autárquicas e, portanto, que a nossa não falei como na legislatura também é o objetivo de organizar eleições autárquicas. Em relação ao segundo eixo do programa, no segundo eixo do programa, não papia essencialmente de crescimento econômico e redução de pobreza. E ora, no papel de crescimento econômico, não tem alguns metas que nós estabelecemos. Por exemplo, nós falamos como a Guiné-Bissau tem crescido, em média, a uma taxa de 5% ao ano, e um crescimento que fica suficiente para poder colocar o país naquele patamar de aceleração para poder competir com outros países, nomeadamente da nossa região. E no nosso programa de governação, nós falamos como não mistir ao longo de essa legislatura para, em média, Guiné-Bissau poder crescer cerca de 7% ao ano. Além disso, não tem nenhum grande problema que nós não conseguimos, que é o problema de pressão fiscal. Não tem nenhum país que tenha fraca capacidade de arrecadação fiscal. Em média, na UEMOA, países está à volta de 18% a 20%, e tem alguns países que está acima de 20%. A Guiné-Bissau está a 9% de seu produto interno bruto em termos de arrecadação de receitas internas. E essa é uma situação que não pode continuar aquela, porque tudo de que não está tendo no país para via de falta de recursos e tem precisamente a ver com não incapacidade para arrecadar recursos fiscais para poder fazer não despesas. Por isso mesmo, de ano em ano, orçamentos gerais do Estado está dependente da ajuda externa, de donativo, de emissão de títulos, etc. E, portanto, não objetivo ali e criar condições para melhorar a eficiência na arrecadação de receitas, alargar a base tributária e fazer passar pressão fiscal de 9% até 15% na final da legislatura. Nesse eixo, não dá papel também de gestão de finanças públicas, nomeadamente questões relacionadas com melhor gestão de contas de Estado, centralização de contas, criação de conta única de tesouro, bancarização de salários, etc. E tem um aspecto que é importante ali, que é o aspecto de políticas para a redução de pobreza. E em termos de políticas para a redução de pobreza, nós temos como elementos programas de microcrédito para a juventude, programas de microcrédito para mulheres, porque é forma de pôr eles engajam na atividade produtiva e, consequentemente, a ter rendimentos para poder sair de pobreza. No papel também de criação de banco de fomento, no papel tio no passado, banco de fomento, sobretudo para mulheres, que terá a possibilidade de ter acesso a créditos para desenvolvimento de certas atividades no quadro de associações, uma vez que têm dificuldades de apresentar garantias bancárias para terem acesso a créditos tradicionais na bancos. Claro que ali é importante não dar uma atenção especial ao setor privado. O setor privado é o que é o principal criador de riqueza, não consigo fragilidades do setor privado na Guiné-Bissau, por isso mesmo ali não fala como não dá um apoio particular ao setor privado. É importante para a Guiné-Bissau melhorar a sua posição na doing business e que hierarquização que o Banco Mundial está a fazer em relação ao ambiente de negócios no país. Guiné-Bissau está praticamente na base na doing business e tem um conjunto de parâmetros, mais ou menos 11 parâmetros de doing business, e preciso fazer algumas reformas para melhorar aqui parâmetros para Guiné-Bissau, porque está nas condições de ter um ambiente de negócios propício que atrai investimento estrangeiro. Terceiro eixo do novo programa, e que 4 motores de crescimento que não papel dela, e também infraestruturação que não apoia. Que 4 motores de crescimento e agricultura e agroindústria, como falava já, e pescas, e turismo e minas. Bom, na área da agricultura e na principal riqueza, no grandes produções e produção de arroz e produção
produção de caju, produção de arroz. O país está importou praticamente 200 mil toneladas de arroz por ano. Nós falamos que a Guiné-Bissau tem condições de produzir arroz para que não, a médio prazo, para que não importar arroz. Portanto, é preciso programas de produção de arroz para a larga utilização de espaços de produção, melhoria técnicas de produção, através da utilização de insumos, de técnicas modernas, etc. Da mesma forma, em relação ao caju, que é o principal produto de exportação, nós exporta cerca de 230 mil toneladas de castanha de caju por ano, mas que caju está exportado praticamente em bruto e que tem valorização de cadeia. E preciso não trabalhar, então, na valorização de cadeia de caju, e uma das coisas que não falei, como até final de legislatura, pelo menos 30% a 40% de caju que nos exportado para a Guiné-Bissau para ser um caju transformado. Ao mesmo tempo, é importante para não diversificar também na produção. Na economia, é praticamente uma monocultura. E é extremamente perigoso e está tornando um país extremamente dependente de choques externos. Na exportação dependida do porcalho, se a campanha do porcalho captura direito, o país entra praticamente na iminência de um colapso económico e financeiro, e Guiné-Bissau está em situação e preciso para não sair fora do quadro, para não ter possibilidades também de diversificar a produção. Da mesma forma, na área de pescas não tem um grande problema e como praticamente não está a fazer exportação, não está a atribuir licenças, e diz que não atribui licenças, está pescando na água, porque ele se transporta através de outros países. Ora, por uma estatística de exportação de peixe, olha como um país como o Senegal, exporta peixe tio, e não se vê como uma grande parte de peixe de Guiné-Bissau, e a nossa exportação que está entrando nas contas nacionais, para não que exporta. E, portanto, na área de pescas, não falou como não há trabalhar no sentido de criação de frotas que não pode permitir exportação de peixe a partir de no território e fazer pescas entrar na contabilidade nacional de sua exportação. Turismo é uma área extremamente importante, não tem uma capacidade turística excepcional, basta só na ilhas de Jagós Nolha que tem lá, mas no quadro do EMOA, ou no espaço do EMOA, a nós ir de países que menos está a tirar partido de vantagens naturais em termos turísticos. Então, a ideia é promover turismo através de criação de um quadro legal e institucional, incentivo a investimentos na área de turismo para não transformar as ilhas de Jagós numa zona de ecoturismo, ou seja, um turismo sustentável, e que o turismo que não vai para baixo traga no ecossistema. Finalmente, Minas não tem aqui quarto motor de crescimento, não tem um setor mineiro muito claro, mas Minas que estão a explorar ainda, não tem bauxite na Boé, não tem fosfato no Farim. Ideia e criação de quadro legislativo e institucional para a exploração de recursos mineiros, começando com a areia pesada, mas depois, gradualmente, passando para a exploração de fosfato, que esteja mais ou menos avançado em termos de estudos, e, posteriormente, de bauxite, ao mesmo tempo que não continua com a prospecção de petróleo que está a acontecer no nosso território nacional, na parte marítima. Bom, em termos de infraestruturas para suporte, não no papel de energia, água e saneamento, não no papel de telecomunicações, não no papel de estradas e pontes, não no papel de portos e aeroportos. Não quero entrar em grandes detalhes em relação a esse, porque isso está consagrado no documento que circula, mas não no papel, por exemplo, em termos de energia, de aproveitamento de capacidade do MPG, no objetivo e até final da legislatura tem uma capacidade de produção energética à volta de 100 megawatts, água, que é uma das coisas que a nosso estudo e pensa ilustres deputados na boa comunicação com a população e de coisas que a população mata pedir, tem furos de água, tem a capacidade de dar água à população. Depois, no papel de estradas,
não fala como ao longo da legislatura, não mexi, fazem 1000 quilómetros de estradas alcatroadas e tem algumas cinturas, nomeadamente ali na Bissau, mas também a autoestrada, aqui que nós chamamos Autoestrada do Sul, Autoestrada do Norte e Autoestrada do Leste, que não há trabalhar no sentido de poder alargar a rede de estradas para suportar a evacuação de produtos, estimular a produção agrária e cria condições para melhor circulação de bens e serviços de parte de nossa população. E mesma coisa em relação ao porto e aeroporto. O porto, a zona papel de porto, geralmente não se pensa logo no porto de Buba, que parte de um programa de governação e um investimento estrutural importante associado ao Bauxite de Boé, a caminho de ferro, mas também não apenas um porto comercial, mas um porto de Piquil, que estão a considerar e que entra também no nosso programa de governação. Da mesma forma, em relação a pontes, não apenas a construção de algumas pontes ao longo da legislatura, nomeadamente o ponte de Farinho, não apenas ponte lá na Tchechi, na São João, etc. Bom, esse em termos de infraestruturas em geral, que é o terceiro eixo do nosso programa. Quarto eixo, e valorização do capital humano. E ali não papel sobretudo de educação, de saúde, de proteção social. Não papel também da habitação. O que é importante frisar nesse quarto eixo, e como a educação é importante e uma das nossas grandes prioridades, uma das coisas que não falei, como é preciso para atribuir um bolo no Orçamento Geral do Estado, quer para a educação, quer para a saúde, que nasceram consequente com prioridades que não existem para esse setor externo. E setor de educação, por exemplo, não fala com ao longo da legislatura, não chega a 20% do Orçamento Geral do Estado para o setor de educação, para o setor de saúde, não papel dá 15% do Orçamento Geral do Estado para o setor de saúde. No setor de educação, para além do reforço de nossa capacidade de dar acesso ao ensino primário, ensino básico e secundário a nós crianças, não papel de criar um leque de escolas pré-escolares para fazer com que a maior parte de nós crianças que não vai para ensino básico porque tem a passagem para ensino pré-escolar. Não se diz mais muito importante em termos de desempenho de crianças na escola. Em alguns países, por exemplo, de Cabo Verde, tem cerca de 60% de crianças que agora têm entre ensino básico e passam para ensino pré-escolar. Na Guiné-Bissau, menos de 10% de crianças que entram para ensino básico